Olá, bom estarmos aqui novamente para dar continuidade ao nosso quinto capítulo de Aprendendo a Escrever, aprendendo a ler, aprendendo a falar. O nosso canal, como já dissemos, é o Guia dos Perplexos, em homenagem a Maimônides e São Tomás de Aquino, e nós tínhamos gravado no capítulo anterior, tínhamos ficado em uma determinada situação na qual o poder da Igreja e do Estado romano estavam equiparados, haviam a paridade. O imperador Constantino percebeu que era mais fácil governar ao lado do bispo de Roma. E o bispo de Roma percebeu que era fácil controlar os cristãos, agora eram milhares, porque depois do Edito de Tolerância e depois do decreto de oficialização do cristianismo católico como religião oficial do Império, o número de cristãos cresceu enorme, acabou a Era dos Mártires, e então os dois sentavam em cadeiras separadas, mas governavam juntos. Nem sentavam no mesmo palácio. Evidentemente, aqui é uma pequena brincadeira, mas estavam de acordo. Era necessário que se fizesse um acordo cada vez que o imperador ia tomar uma atitude ou que o bispo de Roma ia tomar uma atitude. Eles tinham um objetivo comum: governar agora o reino de Deus. O imperador se achava Deus. E então, do ponto de vista de cada um, essa expressão, o reino de Deus, era diferente. Mostrei no livro anterior, O Vaticano, Potência Mundial, de Joseph Bernardet, que essa díade, essa dupla de poderes, profano, temporal, César, e o Galileu, o vigário de Cristo, na verdade, fez com que surgisse a expressão cônsules de Deus. Os imperadores passaram a nomear em nome de Deus, já que eram aprovados pelo Papa, que era o Deus, digamos assim, com D minúsculo, né? Deus com D minúsculo, né? Vivo como era César. Então, se César era um Deus, o Papa também era um Deus. E então essas duas divindades governavam um império imenso que nós mostramos aqui no mapa de Ptolemaic-Vide, que é quando o Império Romano se torna uma bagunça, um conjunto, né, de tribos bárbaras, né, clãs e mais clãs se estabelecendo em cada lugar, e o Papa, juntamente com o imperador, então decidem uma coisa que foi muito séria. Eles tinham naquele momento, de um lado, a civilização greco-latina ainda restante, e de outro lado, os reinos bárbaros. A decisão seria dar continuidade àquela civilização clássica, Grécia e Roma unidos culturalmente, politicamente, economicamente, ou iniciar tudo do zero, começando uma nova era dos reinos bárbaros que se chamou Idade Média. Eles não titubearam, porque Roma era chamada de cloaca máxima. Sabem o que é cloaca? Privada. A Grécia tinha praticamente como instituição a pedofilia. Então, enquanto o menino era um garotinho, então quem iniciava ele nos mistérios do sexo eram os homens adultos. Os garotos, não as garotas. As garotas permaneciam virgens. Vocês então imaginem o que era que os homens adultos faziam com os garotos, e essa era a iniciação sexual dos jovens
na maioria dos casos, né? Em quase todos os casos. Só quando ele se tornava um rapaz é que ele ia ter, de fato, a iniciação sexual que nós consideramos própria, né, de um homem com uma mulher. Logo, lá pelo ano 346, 364, impõe-se uma novidade. Quer dizer, uma necessidade. Né? O grego já não era mais a língua oficial. O grego já tinha caído. As famílias burguesas, as famílias importantes não falavam mais o grego, era o latim, né? Então, a necessidade era fazer com que os escritos fossem em grego e latim. Então, nós temos aqui, à minha direita, o Evangelho Cata Joannes, então, Cata Joanne, segundo João, enarque enologos, kaiologos en prostonteon, kaiteos enologos, e à minha esquerda nós temos aqui enarque, em princípio erat verbum, et verbum erat apud Deum, et Deus erat verbum. No princípio era o verbo estava com Deus, e Deus era o verbo, e o verbo era Deus. Então, de um lado o latim, do outro lado o grego. Foi a primeira solução encontrada, que não demorou muito, porque a parte grega foi deixando de ser usada e cada vez mais sendo usada a parte latina. Então o Papa Honório teve a ideia de pedir a São Jerônimo que, com a sua cultura enciclopédica, né, ele conhecia o grego, o latim e o aramaico, o hebraico, então fizesse uma Bíblia em latim, já que não se falava mais grego. Isso por volta do ano 364, mais ou menos, quando o cânon já estava praticamente pronto. O cânon do Antigo Testamento, quer dizer, os livros considerados sagrados do Antigo Testamento, melhor chamada a Antiga Aliança, já existiam há muito tempo, desde a Septuaginta que ele tinha sido construído. E o cânon do Novo Testamento também já existia. Então podia-se fazer uma Bíblia completa, traduzindo a Septuaginta do grego para o latim e traduzindo-se os escritos apostólicos, os evangelhos e toda a mensagem cristã também para o latim. Então, cumprindo a instância do Papa Honório esse pedido, Jerônimo faz a Vulgata Latina, que vai ser publicada no ano 400, já sob o Papa Clemente. Honório tinha morrido, e então é chamada Vulgata Clementina ou Vulgata simplesmente. Aqui nós temos então tudo em latim, do princípio ao fim, né, desde o livro do Gênesis, passando por todos os livros. Então vamos ver aqui se eu mostro para vocês o Gênesis. Era bonita, é uma edição bonita, luxuosa. Aqui nós temos então documento da igreja, em latim, Ecclesia Documenta. Liber Gênesis, livro do Gênesis, está rasgado ali, né? Aquele pedacinho ali está rasgado. Liber Gênesis. Em princípio, creavit Deus celum et terram, está aqui no meu dedo. Terra alter inane et vacua, et tenebra eram super faciem abissi. Então, nós estamos aqui com o Gênesis. No princípio, Deus criou o céu e a terra era solidão e caos. Et spiritus Deis ferepatur super aquas. Dixit qui Deus fiat lux, et facta est lux. Pronto. Então, ano 400, nós temos aqui, em um único volume, a nossa Vulgata Clementina, Bíblia Vulgata, ou simplesmente Vulgata. Ano 400.
Nós temos a vocês que no ano 476, os bárbaros premidos por Átila o Huno invadiram o Império e se instalaram onde quiseram, porque o exército romano não tinha mais poder de conter a horda bárbara. Finalmente, os bárbaros se acomodaram, cada um no seu lugar, também já mostrei no mapa de Kolimeikividi. Então, os godos e ostrogodos e visigodos da proximidade da França para a Espanha, os francos na França, né, os alanos ao nordeste da Itália, os suevos, os borgúndios, e assim esses reinos bárbaros tomaram o seu espaço e depois constituiriam os estados nacionais modernos. Mas, desde já, nós temos um problema. Lembremos, a decisão foi tomada de comum acordo. O Papa, bispo de Roma, né, um ser divino, divinizado pela cultura popular, e o imperador, que já era divino desde o primeiro imperador romano. Os imperadores todos eram deuses. Então, os dois cônsules divinos, o Papa de Roma e o imperador, governavam de mãos dadas e o governo do império ia tranquilamente. Mas, catástrofe. Depois de 400 anos, 476. Depois de 76 anos, então o latim deixa de ser a língua conhecida. Ou seja, ao decidirem os cônsules de Deus que começariam um novo Estado, um mega-estado, porque era o Império Romano, que iniciariam a partir do zero, com os bárbaros, então o que os bárbaros falavam não era latim, cada um falava a sua língua. Por necessidade, então eles foram aprendendo aqui e ali um latim, vamos dizer assim, de cais do porto ou de chofé de táxi, e surgiu pouco a pouco o latim vulgar, que segundo todos os autores é de onde surgem as línguas novilatinas ou neolatinas, mas o que os bárbaros falavam era um latim bárbaro, que foi se aprimorando, você imagina, até se tornar o latim vulgar. E desse latim vulgar nascem as várias línguas. O italiano, o espanhol, o português e todas as línguas hoje que são faladas no mundo inteiro. Interessa-nos mais a nossa. 476. Então, um caos aparente que os dois cônsules de Deus, poder temporal, poder espiritual, que Cristo tinha separado, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, mas tinha estatuído que, na verdade, há dois poderes. E ali estavam os dois poderes governando em conjunto. Logo, os livros foram recolhidos por ordem do Papa do Imperador aos mosteiros e conventos, e os livros, a cultura greco-latina caiu num profundo sono, numa letargia que nós vamos chamar de gestação. Ficou gestando nos mosteiros, sem uso, porque os bárbaros não sabiam ler, pouquíssimos se interessaram por isto, então poucas pessoas no Império Romano sabiam ler, pouquíssimos, né? E poucos sabiam falar a nova língua que vai surgindo em na verdade, cada tribo começa a falar um dialeto do latim, né? O nosso dialeto vai se chamar galaico-português, e então essa a preparação para um parto vai acontecer em várias nações, e aqui nós temos de Domício Proença Filho, presença na literatura portuguesa. Então, era medieval. E vocês vão ter uma surpresa enorme se a gente mostrar como é esse português, esse galaico português. Eu sei de memória.
Então eu estou com dificuldade aqui, porque os reis se honravam em fazer as poesias, né? Anis de Zurara, a poesia palaciana de Jorge de Aguiar e de João Ruiz de Castelo Branco. Mas o primeiro poema a surgir, aqui portanto vai a primeira poesia da nossa língua, o primor que deu origem a todo o resto da língua portuguesa, é uma poesia, é um cantar d'amor, que diz assim: no mundo não me sei parelha, mentre me for como me vai. Cá já moiro por vós, e ai, minha senhor branca e vermelha. Queredes que vos retraia quando eu vos vi em saia. Mal dia me levantei que vos então não vi feia. No mundo não me sei parelha, não conheço ninguém no mundo que esteja igual a mim. Mentre me for como me vai, enquanto eu for vivendo a vida que vivo. Cá já moro por vós, e ai, minha senhor branca e vermelha. Por quê? Cai porque, viu? Porque já morro por vós, e ai, minha senhora, senhor não tinha feminino. Tanto servia para o homem quanto para a mulher. Minha senhora branca e vermelha era minha senhora de pele clara e bochechas rosadas. Cá já moiro por vós, e ai, minha senhora branca e vermelha. Queredes que vos retraia quando vos eu vi em saia? Quer dizer, quereis que eu vos esqueça quando eu vi vossos ombros à mostra? Quer dizer, a mulher estava sem mantilha e então com um vestido daquele tomara que caia, então o cidadão, o poeta, a vê com os ombros nus e parte do colo. E queredes que eu vos retraia, quereis que eu vos esqueça, quando vos eu vi em saia, quando eu vi você só com o vestida daqui para baixo e vi toda essa belíssima parte que é chamado colo. Mal dia me levantei que vos então não vi feia. Aí fica claro, né? Maldito o dia em que eu me levantei, que nesse dia não vos vi feia. Então, é esse. E a seguir vem várias outras, mas esse é exatamente o marco, né, da língua portuguesa. É o primeiro poema em galaico português. Você imagina como era diferente, né, do que hoje nós temos. Dom Dinis, o rei que fez o que quis, e vários outros poemas. Então, nós temos aqui o livro que dá nascimento às línguas latinas, com um português que é necessário traduzir para vocês. Vamos deixar ainda para uma outra oportunidade, porque ele vai chegar a isto. Quer dizer, essas cantigas de amor e cantigas de amigo, né? No mundo não me sei parelha, mentre me for como me vai terminar chegando aqui no Palácio. Nós temos um cronista, e esse cronista aqui é Fernão Lopes, e Fernão Lopes vai escrever a crônica do imperador Dom Pedro I de Portugal, que é em 1229, e aqui já é bem diferente. Leremos um pequeno trecho. Em três coisas assinadamente, quer dizer, assinaladamente, achamos pela maior parte, que o rei Dom Pedro de Portugal gastava seu tempo, a saber, em fazer justiça e desembargos do reino. Quer dizer, em fazer justiça e assinar decretos no reino. E em danças e festas, segundo aquele tempo. E aí, tomava-se grande sabor. Aqui a palavra sabor é
era realmente uma coisa muito agradável, era do agrado de todos. Quer andar é agora para ser creudo, que esse tipo de vida é agora crido, como sendo acreditado, como sendo o melhor, e se devia muito, né? E se devia fazer isto, devia sobretudo fazer isto. Então é o capítulo 14 da Crônica do Imperador Dom Pedro I, escrita por Fernão Lopes, cronista da corte. Já é um documento mais bem elaborado, já é um documento de um cronista palaciano, portanto um homem de letras, como será o do Pero Vaz Caminha, o nascimento, a certidão de nascimento do Brasil. Muito bem. Então, aos trancos e barrancos, cada tribo bárbara fez do latim bárbaro, né, o seu dialeto, que foi sendo trabalhado em contato com a maioria romana, ou a minoria culta, e aprimorou o latim bárbaro, tornando o latim vulgar, quer dizer, um latim que se compreendia. E assim o Império passou a ter uma mesma língua em comum, o latim vulgar, embora tivessem várias línguas tribais, né? E esse período foi muito difícil para o direito, porque cada tribo, quer dizer, se eu era um alano e matava um suevo, então o juiz que ia me julgar tinha que saber disso. E então um advogado ia me defender por eu ser alano, e outro advogado ia defender a família do suevo que eu tinha matado. Você imagina, quer dizer... Era difícil ser juiz e advogado naqueles tempos, porque o direito consuetudinário era o direito das tribos. Consuetudinário quer dizer ditado pelo costume. Então os especialistas tinham que saber o direito romano, antes de tudo, que era o direito maior, e adaptar a esse direito romano os costumes dos bárbaros para não serem injustos. Então, vamos dizer assim, se a pedofilia hoje é um crime horrendo, horroroso, naquela época, como no caso de Maria de Nazaré, com 14 anos de idade ela estava casando com São José. No Oriente ainda é assim, né? Um homem de 40 anos, 39 anos, casa com uma garota de 13, 14 anos. Então tudo isso tinha que ser sabido, para que o advogado soubesse defender o seu constituinte e o promotor pudesse tentar condená-lo e o juiz ouvir as duas partes para poder dizer quem tinha razão. Não era fácil. A ciência do direito foi aquela que foi mais trabalhada e mais elaborada. E já dissemos aqui antes, voltamos a afirmar que a estabilidade do império estava nos ombros do Papa, porque Roma não tinha mais um exército grandioso, poderoso, que pudesse controlar as tribos bárbaras pela força das espadas. Então, quando Pedro perguntou a Jesus Cristo disse: não disse eu que vós agisseis em paz? Pois agora eu digo, quem tiver um manto vende e compra uma espada. E aí Pedro disse: Senhor, já temos duas. E ele disse: basta. Então, essa alegoria que foi tirada por Pedro do Jesus Cristo, seria uma profecia de que, na verdade, o mundo seria governado por duas espadas. A espada de César, que era uma espada de metal, e a espada da língua dos padres católicos, cristãos em geral, porque não vamos dizer que havia só a Igreja Católica, né? A essa altura havia uma mistureba de igrejas enorme, então aí o arianismo, o monofisismo, para provar como cada qual queria um cristianismo ao seu gosto, mas que o Papa e o Imperador juntos mantinham uma doutrina única, como mantendo a mesma hierarquia, a pirâmide hierárquica instalada em Roma e desdobrada em cada província era uma só. A autoridade suprema com o Papa, o imperador era seu adjunto,
porque o Papa mandava mais, tinha mais poder, tinha uma influência moral muito grande. O fato dele não casar causava uma impressão enorme nos bárbaros, que achavam impossível um homem viver sem uma mulher. Esse homem é um deus, enquanto que o imperador vivia na esbórnia. Então, o Papa tinha muita moral. E lembremos que a decisão de começar a reconstruir tudo a partir dos bárbaros foi conjunta do imperador e do Papa, porque eles tinham honra. Não se assinava documentos naquela época. Um homem dizia, eu lhe devo tanto, e o outro dizia, deve. Então daqui a 8 dias, ou 10 dias, ou 10 meses eu lhe pagarei. E pagava. A palavra era honrada, enquanto que Roma e a Grécia, e de modo geral, babilônios, tinham que fazer documentos, porque a palavra só não bastava. O homem não dava valor à sua própria palavra. Então, criou-se uma civilização diferente, que injustamente é chamada de a noite dos tempos, a idade das trevas, mas que nós vamos provar com o livro do imperador Dom Pedro e com o de Domício Proença Filho, presença da língua portuguesa, e que não era assim. Mas aí, tudo estava bom demais para continuar dessa forma. Então, no ano 623, surge alguma coisa para atrapalhar. E o que é? Um homem, pastor de camelos, casa com a viúva rica. Ele era médium, entrava em transe, e quando entrava em transe falava com um anjo, que ele dizia que era Gabriel, e o secretário dele, chamado Ali, que era um judeu, tomava notas do que ele falava, e surgiu assim o Alcorão, ou simplesmente o Corão, porque Al já é o, então dizer o Alcorão é o Corão, escrito num couro de carneiro, por isso que é Corão mesmo. Então, esse homem chamava-se Muhammad ou Maomé, que os cristãos chamavam pejorativamente de Mafoma, e que passou a ser o terror da cristandade. Mafoma, Mahomed ou Maomé, depois que escreveu o seu livro, reuniu todas as tribos árabes. Vamos mostrar no próximo capítulo o mapa para vocês. E os árabes, partindo da Arábia, fazendo uma torquês em garra, avançaram pela direita na direção da Ásia e avançaram pela esquerda na direção da África e da Europa, e a intenção dele era fechar o cerco em Roma, conquistando o trono do Romano Pontífice e do Imperador Católico, e assim mandarem no mundo inteiro, porque ou crê ou morre. Era esta a palavra de ordem. Então, o prisioneiro se ajoelhava e o muçulmano, maometano, segundo o dito do Alcorão, que o infiel não merece viver, Deus não quer que o infiel viva, então ele tem que se converter a Alá e obedecer aos ditos de Maomé, o seu profeta, botava a ponta da espada na garganta do cidadão e dizia, crê ou morre, aceita Alá ou morre. E o cidadão tinha que decidir ali, porque depois de aceitar Alá, ele não podia mais negar, teria que ser muçulmano. Então, é isso que vai surgir. Então, logo, logo, um mundo novo se cria e se sobrepõe a este mundo dos bárbaros, que foi um mundo maravilhoso, requintado, que é a cultura árabe, de onde nos vêm os algarismos arábicos, e do lado dos cristãos, as famosas catedrais construídas pelos cristãos leigos, maçons cristãos, e os abades e frades. Os abades não, digo os monges e frades. Então, esse será o nosso assunto do nosso vídeo número 6. Por enquanto, vamos parando por aqui, porque já estamos adiantados no nosso horário. Mas
vimos quase que o nascimento. A criança está gestando, a língua portuguesa está dentro do ventre de cada tribo bárbara em gestação. E ela vai eclodir, ela vai vir à luz e vai ser dada à luz uma porção de dialetos que serão mais tarde as línguas neolatinas. O português de Camões, o italiano de Dante Alighieri, né? O francês de Molière, e vai por aí. Muito obrigado a todos, não se esqueçam de dar o seu like e vamos então nos despedindo de vocês, agradecendo a atenção e esperando que a gente esteja sendo claro para que todos compreendam a importância de saber, de conhecer como surgiu a nossa e as outras línguas neolatinas, mas a intenção principal é a nossa, a língua portuguesa. Então, até o próximo.